aqui o primeiro caos de carnaval, gente. E esse caos aconteceu com o meu irmão. Esse caos aqui, eu lembro quando ele contou, né? Um dia que ele foi em casa. E aí ele contou essa história aqui para minha mãe, né? E aí a gente nunca esqueceu. E hoje, infelizmente, ele já é falecido, mas antes dele falecer, quando eu já comecei o canal, eu perguntei para ele de novo sobre essa experiência que ele teve, né? E aí ele contou, um pouquinho antes dele falecer. E ele contou esse caos para mim e eu trouxe aqui para vocês, ó. Então vamos lá. Era uma noite abafada de sexta-feira de carnaval. Na década de 70, o som distante da folia ecoava pelas ruas, mas meu irmão não estava interessado em festa. Ele trabalhava em um restaurante e, como de costume, voltava para casa de madrugada. Morava na Vila Júlia, ao lado do cemitério. Morava num bairro aqui que né, se chama Vila Júlia, e é onde fica o cemitério aqui municipal. E seu trajeto nunca mudava. Descia do ônibus na avenida e seguia por um caminho solitário, onde a escuridão parecia ainda mais densa por causa dos muros altos do cemitério. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. Naquela época, o ônibus não passava ainda ali na frente do cemitério, então ele tinha que descer um pouquinho longe lá na avenida e vir a pé. Ele sempre passava pela frente do Instituto Médico Legal, do Instituto Médico Legal, do IML. Sabia que aquele era o último destino de muitos antes de serem enterrados no cemitério logo ao lado. É como se não bastasse, ali no caminho dele tinha ali o IML e depois mais à frente um pouquinho tinha o cemitério. Serem enterrados no cemitério logo ao lado. Nunca tinha dado muita atenção a isso, mas naquela noite, assim que pôs os pés na calçada do ML, um arrepio gelado subiu pela sua espinha. O silêncio era sufocante, não havia ninguém por perto, apenas o som dos próprios passos ecoando no asfalto. Foi então que percebeu, ele não estava sozinho. Algo ou alguém o acompanhava. Meu irmão já sabia que não era uma pessoa. Ele sentiu. Aquela presença ao seu lado tinha algo de errado. Algo que não era humano. Tentou ignorar, fingiu que nada estava acontecendo, mas o seu corpo não mentia. Um frio subiu pela sua espinha. E a cada passo que ele dava, parecia ecoar de um jeito estranho, como se não estivesse sozinho na rua. Ele seguiu andando, tentando manter o ritmo normal, mas quando chegou perto do cemitério, não aguentou mais a curiosidade, ou o medo, e olhou de relance para cima, por cima do ombro, assim, né? E então viu. Era um vulto negro ao lado dele. Uma silhueta escura, sem rosto, sem detalhes. Apenas uma sombra densa e opressora que se movia junto com ele. Naquele momento, tudo dentro dele gritava para correr. Mas ele segurou a onda, né? Ele segurou a onda. Fantasma atrás dele? E se ele corresse? E aquilo resolvesse correr também? Não, ele continuou andando, mesmo com o coração acelerado. O suor frio escorreu pela nuca. Então, quando passou pelo portão do cemitério, sentiu algo se mexer atrás dele. O vulto negro deslizou para o lado, passou por trás dele e entrou no cemitério. Ele viu claramente a sombra cruzando pelo portão e desaparecendo na escuridão do outro lado dos muros. Foi o bastante. Naquele momento, o medo venceu. Ele correu.
correu como nunca na vida, disparando pela rua vazia até alcançar a porta de casa. Quando finalmente entrou, trancou tudo e só então conseguiu respirar de novo. Naquela noite ele não dormiu e nunca mais voltou do trabalho sem antes olhar para trás. Ele falou mesmo que quando ele, né, desceu do ônibus, que chegou na frente do IML, ele já logo sentiu essa sombra escura do lado dele. Ele falou que ficou ainda com um pouco de receio de olhar, mas ele ele falou assim que tomou coragem, né? Que nem diz, né, ali escrito coragem ou medo, curiosidade. Ele olhou e viu. Ele viu aquela sombra escura ali. E quando ele chegou na frente do cemitério, na frente do portão ali do cemitério, ele falou que aquilo passou por trás dele. Por trás, não passou pela frente. Passou por trás dele e aí ele falou que olhou mesmo, virou o rosto e viu aquilo entrando ali para dentro do cemitério. Ele falou que foi bem assustador ali. E aí eu fiquei pensando, né? Será que era algum falecido, né, que estava ali no IML e já foi primeiro lá ver onde ele ia ser enterrado, sei lá, né? Foi para o cemitério? Porque eu achei, né, bem estranho, porque ele falou que acredita que aquilo ali tenha saído dali do IML, ele falou. Parecia que tinha saído dali de dentro do IML e caminhou com ele, junto com ele. Até ele comentou até que ele achou pronto, vai acabar ainda me acompanhando até em casa. Isso, né, ficou pensando, vai me acompanhar até em casa, mas não. Quando chegou na frente do cemitério, aquilo entrou lá. E ele falou que foi um susto, viu? Ele falou que foi um susto e depois, os dias seguintes, ele ficou muito receoso. Que toda vez que ele passava ali na frente do cemitério, ele falou que tinha, sabe? Pegava aquele caminhozinho ali do IML até o cemitério, ele falou que tinha um certo medinho. Nos primeiros dias ali, depois do ocorrido, ele falou que tinha até um certo pavorzinho de passar ali na frente. E ele falou que não sabe se era depois, né, se era coisa da cabeça dele, mas ele falou que algumas noites, noites depois, né, muito depois, ele falou que andou escutando gritos que pareciam que vinham lá de dentro do cemitério, gente correndo, passos assim, dentro do cemitério, né? Então ele falou que às vezes ele nem passava mais na calçada do cemitério, ele já passava já mais distante um bocadinho, porque mas ali ele tinha que passar, né? Naquela época ali era o caminho, tinha que passar pela frente do cemitério. Mas ele falou isso, que uns tempinho depois ele escutou, ele falou que passava, escutava gritos dentro do cemitério, gemido, passos, como se tivesse alguém correndo. E ele falou que era bem sinistro, ele falou. Depois ele se mudou de lá. Espero que tenham gostado desse caos aí, meus assustados. Não esqueçam de dar o like de vocês. Compartilhar com seus amigos. Com seus amigos. E não esqueçam de comentar também. Né? Quando o senhor diretor fizer os vídeos, comentem aí, pessoal. Comentem. Falem aí. Escreva lá um gostei, só para o YouTube entender que o vídeo está sendo relevante aí pro pessoal. Tá bom? Então, aí ajuda muito a gente. Vamos